Nós precisamos colocar Deus no centro da nossa vida, como nunca antes. Amém. A única maneira de você sobreviver nessa terra, e não só sobreviver, mas viver e desfrutar a bênção de Deus e a vida abundante que Deus tem, e avançar os propósitos de Deus, é colocar Deus no centro de tudo. Amém. E viver uma vida radical para Deus. É a única maneira. Amém? É a única maneira. Então, lembrando um pouco só do que nós vimos, nós temos visto nesses últimos domingos essa briga que nós estamos vendo entre o pai das luzes e o pai da mentira. Na verdade, não é uma briga, porque eles são de categorias totalmente diferentes. Deus não está no mesmo nível do diabo. Mas Deus criou o homem com essa capacidade, com a consciência e do livre-arbítrio. E ele se submeteu a essa lógica, porque Deus não quer ninguém servindo a Ele por obrigação, mas sim por revelação. Amém? O diabo é um tirano. Amém? Ele força todo mundo na escravidão. Deus nos convida para viver com Ele. Então você tem o pai das luzes, tudo que é bom vem dele, ele é sábio, glorioso. Ele foi o único que provou o amor de Deus por você ao ponto de entregar seu próprio filho. A Bíblia fala sobre isso. Pode ser que alguém faça alguma coisa por alguém que é bom, mas vocês, sendo pecadores ainda, Deus amou de tal maneira o mundo que deu o que era mais precioso. Esse é o amor de Deus por nós. Não há ninguém como o nosso Deus. Não existe ninguém como o nosso Deus. Não existe ninguém como o nosso Deus. Então, nesse cenário, você tem Deus oferecendo o paraíso, vida em abundância, e o homem cai e é seduzido, enganado, mentido, enrolado, sugerido, tudo que é forma de maneira, você insinua, sugere, fala tudo que é forma e maneira para você desconectar de Deus. E nós caímos, né? Nós somos culpados, né? Juntos. E nós escolhemos. Meu irmão, não diz que alguém te forçou. A Eva tentou, né? O Adão diz que foi a Eva que forçou ele a fazer. E a Eva diz que foi a serpente que forçou ele a fazer. Não. O início de restauração da nossa vida é quando você assume os teus erros. Eu escolhi fazer isso. Fui enrolado, sim, mas a decisão final foi minha. Amém? Assume. Não tem nenhuma vergonha nisso. É mais rápido, você assume, aí você confessa, e a Bíblia fala, se você anda na luz, confessa, Deus restaura. Então, o cenário que nós estamos vivendo é esse. É um cenário confuso. Esse é o mundo que nós vivemos. Então, é só, sem falar tudo que nós falamos nesses últimos 3 domingos. É um cenário confuso, cheio de mentira, informação, engano. Você não sabe se acredita. Dizem que a ciência, isso, aquela, isso funciona, não funciona. Ninguém sabe nada. Amém? É um cenário extremamente adverso. E aí Jesus vem, por amor a nós, para restaurar esse furo. Ele não só vem morrer por nós, mas ele vem mostrar um caminho a seguir. Então, Jesus diz, todo aquele que está cansado, sobrecarregado, vem a mim, eu vou aliviar vocês. Essa é a primeira parte, não fica só ali, e eu vou ensinar vocês a operar nesse mundo. Porque se você for aliviado uma vez por Deus, e continuar vivendo como esse mundo vive, você vai precisar toda hora, amém, ir na igreja só para ser aliviado, pedir para uma oração, pedir para uma hora, amém, ora por mim. Amém. O objetivo de Deus não é isso, é aliviar você e depois agora aprende de mim, porque eu sou manso e humilde, eu vou ensinar vocês como operar nessa terra.
E Jesus, que é o Filho de Deus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, amém? Tudo o que existe no mundo gira em torno de Jesus. Jesus disse em João 5,19, eu só faço o que eu vejo o meu Pai fazendo. É a única coisa que eu faço. Essa é a minha vida. Ele, sendo Deus, sendo Filho de Deus, Rei dos Reis, ele entende que não existe nenhuma outra alternativa de vida melhor do que ser rendido totalmente a Deus. Amém. Eu só faço, ele diz, eu só faço. Então, imagina isso. Eu só falo, só decido, só escolho, só me movo na terra o que eu vejo que é Deus envolvido, fazendo e me direcionando. E aí ele diz assim, da maneira como eu vejo o Pai fazendo, semelhantemente, eu faço exatamente o que Deus faz. Essa é a definição de andar no Espírito. Essa é a definição de viver uma vida rendida a Deus. Então, o ponto inicial para você fazer o que o Pai faz e ver, você precisa ter um encontro com Deus, como Jacó teve. Amém. Jacó diz, Deus está nesse lugar, eu não sabia. Amém. Deus não está só na igreja, nas costas, Deus é um Deus presente, Deus está conosco, Ele prometeu nunca nos deixar. Então, qualquer projeto tem que começar com a consciência de Deus. Amém. A jornada de Jacó, ele estava iniciando um processo, ele vinha fugido de casa, totalmente descoordenado. Amém. Vai lá, arranja uma esposa. Ele estava totalmente sem saber o que fazer. E aí, nesse meio do caminho, Deus, no seu amor, visitou ele, para tudo. E eu quero definir algo. Essa é a pedra inicial de qualquer jornada, de qualquer projeto, de qualquer início, de qualquer coisa. É a consciência de Deus presente. Eu estou diante de Deus. E aí ele diz assim, Deus está nesse lugar. E eu não tinha noção. E Deus se revelou a ele. E ele deu as regras agora. Agora, ele diz assim, eu vou ir contigo. Não faz nada sem mim. Então, o ponto inicial, meu irmão, de qualquer jornada na nossa vida, qualquer projeto, é você ter a consciência de Deus. Amém? Você precisa ouvir a voz de Deus, você precisa andar com Deus. Qualquer projeto que vá ser bem sucedido na terra tem que ter Deus envolvido. E eu vou reafirmar, meu irmão, o céu só é céu porque Deus está lá. A tua vida vai ser uma bênção porque Deus está envolvido nela. É a única maneira. Amém? Amém. Uma mesa de almoço, cheio de alegria, todo mundo feliz, desfrutando o almoço e a comunhão, é só possível no que Deus entende, se Deus estiver envolvido nessa mesa. Amém. Não existe outra realidade, senão se Deus está conosco, tudo você tem, porque Ele é a fonte de tudo que é bom. Amém. Qualquer coisa vai ser boa, se Deus estiver envolvido. Então, o que Jacó fez? Ele teve essa experiência, ele teve essa noção, e ele teve esse encontro com Deus. E, meu irmão, não é pouca coisa ter um encontro desse com Deus. Amém. O Deus do universo, Criador do céu e da terra, te achou no fundo do deserto e diz, Jacó, amém, eu tenho um plano para a tua vida. Amém. Eu vou andar contigo, eu vou te ajudar, eu vou te cobrir. Qual é a reação imediata quando algo bom acontece na tua vida? Amém. Gratidão e devoção. Amém. É inevitável. Ele passou o val, aquele do Jordão ali, ele passou o riacho dele, sem nada, ele conta a história. Eu passei sem nada, eu estou fugido de casa, sem saber o meu destino. E aí Deus encontra ele diz assim, Deus, amém, que bênção iniciar essa jornada. Amém. E aí Deus conta tudo que ele disse que conta, eu vou me envolver nessa jornada e vai ser uma bênção. Então Jacó diz assim, ok, então a partir de agora eu vou fazer tudo o que tu quiser. A chance, por que você acha que Jacó foi bem sucedido?
passou por tudo que passou, pelas injustiças, pelos traumas, casou, filhos da promessa, prosperou, Deus deu a visão dele. Por quê? Porque Deus estava com ele e ele estava sensível a andar com Deus. Amém? Ele fez de Deus, Deus, tu és o meu Deus. Ele criou um altar ali e diz assim, a partir de agora, a minha vida está dedicada a Deus. Então é por isso que você vê a bênção no projeto de vida de Jacó, porque Deus era o Deus dele. E aí nós lemos, para a gente ir concluindo essa parte, o texto de Isaías 64, 4, que diz, desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com olhos se viu, Deus além de ti. Não existe Deus, Ele é o único Deus. E qual é essa característica? Um Deus tão grande e poderoso, o único, que nos ama tanto, que trabalha por nós. Amém. Imagina agora, meu irmão, você tem uma semana diante de você, você tem um mês diante de você, você tem projetos diante de você, você tem uma carreira diante de você, você tem um casamento, você tem filhos, você tem família, tem crises diante de nós na economia, e Deus diz assim, eu vou trabalhar contigo nesse projeto. O Deus do universo, Ele diz, eu vou estar contigo, vou te ajudar a manobrar nesse cenário aí. Assim, que bênção é isso, amém. Amém. Deveria ser o suficiente para a gente. Amém. A gente tirou a sorte grande, se você puder. Ganhou na loteria. Amém. Nós temos Deus conosco. Eu ainda acho que nós não temos a revelação do que significa isso, porque o nosso entendimento está muito embrulhado. Você ouve uma coisa dessa, mas você não se alegra porque você acha, legal, Deus está comigo. Mas você não processa, você não entende o que isso significa. Os nossos sentidos, a Bíblia fala que os nossos sentidos estão embotados. Então você ouve uma coisa gloriosa, mas você não compreende o que isso significa. E aí ele diz assim, eu nunca vou te deixar e não vou te abandonar. Foi o que Jesus falou para os discípulos, jamais te deixarei. Então, a presença de Deus é mais do que uma boa companhia num culto, onde você, que bênção, eu senti a presença de Deus no culto. É mais do que isso. É um Deus ativamente trabalhando conosco, para cumprir os propósitos dele na terra, na nossa vida e através de nós. Então, hoje eu queria não tomar muito tempo, mas eu queria uma coisa eu queria marcar na vida de vocês. Que Deus te ajude a entender. Amém. Só existe um Deus como o nosso Deus, só existe uma maneira de você agir com Ele. É botar todas as fichas nele. Eu não sei se vocês já viram isso, mas às vezes em cena, em algum filme aparece uma cena de algum cassino numa mesa, estão jogando ali, e tem aquelas fichas, um monte de ficha, que representa dinheiro, e eles estão jogando. E aí tem um que analisa as probabilidades e olha, ele diz assim, isso aqui é meu. E ele diz assim, ele pega essa, todas as fichas nessa jogada. Ele pode perder tudo, ou ele pode ganhar tudo. Amém. Deus é um Deus. Se não existe Deus como o nosso Deus, bom, fiel, maravilhoso, a única maneira de você lidar com Ele é todas as fichas. Amém. Todas as fichas. Como vocês não estão convencidos ainda, vamos ler 2 Coríntios 4:4. E não é uma coisa ruim, amém. Paulo está falando sobre o Evangelho aqui, que o Evangelho está encoberto, as boas novas. E versículo 4, olha o que ele diz.
o Deus desse século cegou o entendimento. Olha, nós estamos dentro dessa estratégia. O Deus desse século, toda a lógica, como tudo funciona, pai da mentira, engano, luz, distração. A Bíblia fala dessa semente, a palavra de Deus é semeada, e aí as coisas desse mundo, as concupiscências, elas distraem, elas concorrem, e aí fica infrutífero a palavra de Deus. Então, Paulo aqui, ele resume dizendo, ele cegou o teu entendimento, você não consegue pensar direito. Ok? Esse é o resultado desse lixo que a gente está vivendo, de mentira, informação falsa, meia-verdade, propaganda, luzes e esse monte de coisas que nós estamos. O objetivo é cegar o nosso entendimento. Você não consegue pensar direito. E a palavra de Deus nos chama, renova o teu entendimento para você escolher, enxergar corretamente. Então, por que nós sentamos aqui nessa? Porque você é bombardeado com um monte de lixo aí fora e você precisa ser exposto à luz do Evangelho, ela precisa brilhar no teu coração para avivar o teu coração, e o objetivo de Deus é tocar de novo na nossa consciência, no nosso entendimento, é onde você compreende as coisas. Amém? Porque Deus não quer que você faça simplesmente por fazer, porque os outros fizeram. Meu pai sempre foi na igreja, eu também vou. Ele quer chegar no ponto onde você entende. Os olhos do nosso entendimento se abrem e você faz as coisas por convicção, por revelação, porque você enxerga. Amém? Jó, ele chegou naquele ponto onde Deus lidou com ele ao ponto de assim, agora os meus olhos te veem. Amém? Então você tem essas duas, o nosso entendimento, a nossa maneira de pensar e de ver as coisas está cegado. E olha o que a palavra de Deus diz, o Deus desse século, o inimigo e toda a sua corja, amém? Ele trabalha incessantemente para que não resplandeça a luz do Evangelho no coração. Para que eles não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, olha só, o inimigo é aquela pessoa que quer tapar o sol com a peneira, vamos dizer assim, né? É impossível, meu irmão, é impossível você olhar para Deus e não querer Deus na tua vida. É impossível. Não existe ninguém como o nosso Deus. É impossível você não olhar para a bondade, para o amor, para o sacrifício da cruz, para tudo o que Ele fez, Ele faz, Ele já provou, tudo o que Ele é, o que Ele representa, e você não ser uma pessoa totalmente devota a Ele. É impossível isso. Por que nós não fazemos isso? Porque o nosso entendimento está cegado. O inimigo consegue, de alguma maneira, distrair você, para que a luz do Evangelho não brilhe, porque no momento que você tem um encontro com Deus, e a luz é o que Paulo teve, ele estava no caminho de Damasco, pronto para massacrar cristãos. Amém? Ele estava indo contra Deus. E o inimigo conseguiu fazer de um cristão judeu radical, extremamente devoto à religião, um inimigo de Deus. Amém. Isso é o que se chama, o entendimento é cegado. Então você pode estar falando das coisas de Deus e estar cego no teu entendimento, porque você não está enxergando. Os sentidos se embotam. E daí Deus visita. Amém, que bênção, que privilégio. Jesus Cristo aparece para Paulo, a luz brilha. Amém. É tipo do sol que não dá para tapar. Amém? O diabo tentou esconder essa luz na vida de Paulo, enrolou de tudo que é forma e maneira, conseguiu, ele era inteligente, ele era forjado, a religião conseguiu tapar o máximo, até que ele teve encontro com a luz. Amém? A luz do Evangelho, da glória de Deus, brilhou no coração dele, e ele agora, ele diz assim, ele ficou cego para a lógica humana, mas ele viu algo, ele falou com Deus. E meu irmão, são esses encontros com Deus que fazem Paulo dizer assim, eu considero tudo como lixo agora. Amém. Eu enxerguei
Quem enxerga não entra meia boca no processo, ele entra com tudo. Quem enxerga Deus e toda a sua glória não entra meia boca. Amém. Ele entra com tudo. Não tem como. Não tem como. A música que nós cantamos é essa. Você tem a rocha eterna que é Cristo e todas as opções areia movediça. Por que você iria não colocar tudo na rocha? Amém. A não ser que o teu entendimento esteja cegado. Amém? Estamos indo bem até aí? Então, quando Paulo teve essa experiência, quando Jacó teve essa experiência, quando Deus nos alcançou, quando os discípulos no caminho para Emaús tiveram a experiência e disseram, meu coração está aquecendo, e ele se viu, o que acontece? Luz está brilhando no coração, a cegueira está indo embora, quando Jó teve a experiência, quando Pedro teve a experiência, diz, quem vocês dizem? Os outros dizem que eu sou. Tu é um bom líder, né? As pessoas dizem isso, os historiadores, Jesus é uma boa pessoa, um carpinteiro, um cara querido, ele era um bom mestre, um professor, tinha valores corretos. Não, ele era Deus. Ele é Deus. Amém? Porque você desqualifica Deus e você enquadra Deus ao ponto de Jesus chegar para os religiosos e dizer, vocês precisam conhecer a Deus, porque vocês são escravos. E os religiosos da época, meu irmão, os religiosos da época, eles disseram, nós não precisamos de ti, nós não somos escravos. Uma das piores coisas que tem, você chegar, o teu entendimento está tão cego e dizer, eu não preciso de Deus, quando Deus disse, sem mim nada podeis fazer. É chegar nessa conclusão, que eu não preciso tanto de Deus assim. Eles ficaram ofendidos, disseram, nós não somos escravos de ninguém, nós temos um pai que é Abraão. Aí Jesus disse, quem comete pecado é escravo do pecado. Quem desobedece, quem não anda na minha presença e desconecta de mim, é escravo. Então, quando você tem um encontro com Deus e a luz brilha, amém. Jó disse, eu falei bobagem até hoje, Deus. Amém. Puro amor, pura perfeição, pura bondade. Deus que trabalha por nós, o único que nos ama, amém. Ele mexe, ele ilumina o nosso entendimento. Qual é a reação, meu irmão? É a reação de Paulo, é a reação dos discípulos, é a reação de Jacó. Tu é meu Deus, amém. Tu é meu Deus. A partir de hoje, achei a pérola preciosa. Lucas 7. Versículo 36, eu vou tomar um tempo de ler esse texto. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. Eis uma mulher da cidade, pecadora. Sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. Estando por trás, aos seus pés, chorando, regava as suas lágrimas e os enxugava os próprios cabelos. Beijava os pés e ungia com unguento. Bem, olha a cena. Você está... um cenário... os religiosos, top, né? Fariseus, políticos,
governantes, milionários, tentar trazer Jesus para dentro do nosso círculo, né? Aí tem uma mulher pecadora, realmente tocada, e expressando o seu amor e a sua devoção para Jesus. Quando eles viram isso, eles disseram assim: se Jesus fosse um profeta, como diz que é, ele teria visto que essa mulher é pecadora. Ele teria discernimento para saber quem é essa mulher, da onde ela veio e o que ela merece. Amém. Aí Jesus, amém, esse é o nosso mestre. Amém. Jesus disse: certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com o que pagar, perdoou-lhes ambos. Qual deles amará mais? Quem são os mais gratos? Quem são os que mais adoram? Quem são os que mais dedicam sua vida, seu tempo para Deus? Quem ama mais? Respondeu Simão: suponho que aquele que mais perdoou. Muito bem. Vês essa mulher, entrei em tua casa, não me deste água para os pés. Ela, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas essa, com bálsamo, ungiu meus pés. Por isso eu te digo, perdoado-lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Eu vou ler uma tradução desse texto, que diz assim: aquele que muito se perdoa, muito amou, mas aquele que pouco se perdoa, pouco ama. Tem uma tradução que diz: aqueles que assumem que eles têm bem pouco para ser perdoado, vão amar menos. Então, olha o que Jesus está dizendo. Aqueles que acham que não precisam de mim, eles me levam na flauta. Aqueles que acham que não precisam de mim. Porque na nossa lógica, aquela é pecadora. Eu sou um nobre, religioso, entendido, estudioso. Para Deus, todos pecaram. E o pecado, muitas vezes, dessa nobreza é muito maior. Porque esse é o pior dos pecados, é o orgulho da ideia de saber que eu não preciso de Deus e eu posso fazer o que eu quero, porque Deus vai entender. E Deus diz assim: aqueles que assumem que não tem muito pecado, que são pessoas justas e dignas, esse ama menos. Gratidão a Deus é a base de todas as coisas da nossa vida. Essa é a razão, porque nós vamos tomar a ceia daqui um pouco. E Jesus nos instrui: lembra, fazem isso em memória de mim. Lembra que eu precisei morrer para que vocês tivessem vida. Tal era a gravidade da nossa situação, Jesus precisou morrer. E foi uma morte cruel e séria. E Jesus diz: nunca esquece que vocês têm vida e têm um futuro porque eu paguei um preço caríssimo por isso. Essa é a razão. Não porque você é bom, não porque você nasceu numa família de posses, não porque você é estudado, porque você leu a Bíblia várias vezes, não, é porque eu paguei um preço alto para restaurar a comunhão com vocês. Nunca esquece disso. Nunca esquece disso. Então, o que Jesus está dizendo para esse fariseu? Acho que vocês esqueceram. Ela teve um encontro comigo, porque ela teve a revelação
de que a vida dela estava indo, não tinha mais esperança, e alguém tocou nela. Ela teve um encontro com Deus, e ela não para de ser grata e viver a vida, porque ela... Para quem... E aí os discípulos disseram isso, para quem nós iremos? Tu tens as palavras de vida eterna, tu tens a solução para tudo. Eu estou aqui. Amém? No momento que você enxerga quem Deus é e o que Ele fez por você, amém, você é grato e adora e louva e vive para Deus pro resto da tua vida. Então eu queria deixar essa palavra para você nessa manhã. Você é grato ao ponto de se devotar para Ele. Esse é o nível de gratidão. Devoção a Deus é fruto de gratidão, não é fruto de... Amém. Agora você é um monge, eu vou viver uma vida consagrada para Deus. Isso é o que o inimigo quis fazer. Ele quis pintar o seguinte quadro: as pessoas que são consagradas a Deus, amém, elas são santinhas, elas fizeram um voto do celibato, eles vão para o ministério. Eles querem mostrar a você que ela abriu mão da alegria, abriu mão da paz, abriu mão da vida, e eles agora estão se consagrando para Deus. Coitadinhos, Deus lhe abençoe, Deus lhe dê graça, porque a vida no ministério, amém, a vida de devoção a Deus é complicada. É quase você estar num funeral, amém, você está num funeral, amém, porque ela resolveu, amém, se dedicar a Deus. Eles pintam isso. Mas não tem nada a ver. De novo, meus irmãos, o nosso entendimento está sendo cegado para afetar as nossas decisões. Não tem nada melhor que, se Deus é tudo que Ele é, você põe todas as fichas em Deus. Amém? Devoção a Deus e consagração a Deus é as pessoas que mais, se eu puder usar um linguajar simples, os mais espertos e sábios, amém, colocam todas as fichas. Amém? É uma questão de inteligência, é uma questão de sabedoria, é uma questão de bom senso, onde os nossos sentidos e a nossa mente, a mente de Cristo, nos fazem enxergar uma situação. É lógico que eu vou botar todas as fichas nisso aqui. Amém. Mateus 13. Amém? Faz sentido isso, meus irmãos? Consagração não é uma coisa furada, onde você diz assim, ele está se dedicando a Deus, ele não tem mais o que fazer. Amém? Ele tentou tudo, ele tentou carreira aqui, carreira ali, ele vai se dedicar ao ministério. Amém? Coitadinho, amém? Vai abrir mão disso, ele não vai mais ser feliz, ele abre mão de tudo. Não, ele abre mão de tudo para ganhar tudo. Amém? Ninguém que tenha deixado casa, mãe, pai, família, terreno, posse, qualquer coisa, que não receba 100 vezes mais. Amém? É interessante, e meus irmãos, eu estou tentando ajudar os irmãos a ativarem, vocês a pensarem um pouco. Você escolhe Deus pensando, não porque eu sinto, eu fiz, porque todo mundo fez. Não, você pensa. Deus quer restaurar essa mente. A Bíblia fala que o sangue de Jesus tem poder para lavar nossa consciência, lavar a nossa mente. Nós temos a mente de Cristo, renovar o nosso entendimento para escolher a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O nosso entendimento está enrolado, o nosso entendimento foi cegado, foi enrolado ao ponto de você enxergar as coisas de Deus, mas ainda ter dúvida. Se Deus é o seguinte, eu entendo, o teu amor é maravilhoso, tu és tudo para mim, mas eu tenho uma certa dúvida, então eu vou dividir os meus investimentos. Eu queria ir concluindo com esse termo. No mercado que nós vivemos e no mundo que nós vivemos, as pessoas ensinam, diversifica, porque se isso aqui não der certo, você tem esse aqui que pode dar certo. E como nós não sabemos onde vai dar, então você põe o seguinte, um pouquinho nisso, um pouquinho nisso, um pouquinho nisso e um pouquinho nisso. Você vai diversificar a vida. Qual é o conceito de diversificar? Você está totalmente inseguro, não sabe o que fazer. É melhor o seguinte, eu vou dividir tudo. Se alguém perder, eu ganho na outra ponta. Se não der aqui, eu acerto ali. Sabe o que nós estamos fazendo? Nós estamos diversificando Deus na nossa vida.
A gente põe uma parte em Deus, alguns põem um pouquinho mais, alguns são um pouquinho mais, como diz, né? Qual é o teu perfil espiritual? Eu sou uma pessoa arrojada, eu ponho 57% em Deus. Eu sou arrojado. Não, eu sou mais conservador, eu ponho só 20% em Deus, 20% em mim mesmo, 20% no conselho da minha família, nas tradições da família, 20% eu dou uma olhada na ciência, né? 20% eu ponho aqui no grupo do WhatsApp, porque tem muita sabedoria no grupo do WhatsApp. Amém. Isso é que nós fazemos. Se Deus é tão bom, serve Deus. Isso que Deus falou. E Josué, no final do seu discurso, ele diz assim, pessoal, é o seguinte, ó, vocês têm que escolher. Se Deus é tudo o que Ele é, amém, escolhe Deus. Vocês vão ter que escolher entre os deuses do Egito e deuses dessa terra que nós estamos aqui. Então, o que é o conceito de diversificação que você vai? Você precisa, nos bancos que você entra, você precisa, qual é o teu perfil? Eu sou extremamente conservador. Eu ponho 95% do meu dinheiro na poupança. Amém. E ponho 5% no CDI. Então você tem esse perfil todo, porque é bacana, né? Qual é o teu perfil? Eu sou arrojado. Eu ponho essas operações de derivativos. Mas é lógico, para mim não arriscar muito, eu vou botar 30%. Poupança. Aí você se sente bem, porque você é uma pessoa equilibrada, sábia. Então imagina assim, meus irmãos, você está num navio que está afundando, ok? Imagina isso. Tem 10 botes de salva-vida e tem 10 membros da tua família. 9 botes têm um furo, um não tem. Vamos botar um filho em cada bote para diversificar. Amém? Esse é o que nós estamos fazendo, meus irmãos. Põe um filho em cada bote. Amém. Porque é o seguinte, porque você não arrisca, você não pode botar tudo num lugar só. Sim, mas, meus irmãos, tem 9 com furo. Todas as outras opções são terreno movediço, só existe uma rocha sólida. Amém? Amém. Como assim diversificar? Não, Deus, eu não sou muito radical, pastor. Eu tenho a minha própria fé com Deus. Ok. E é isso que o mundo vende para nós. Não, a gente tem que respeitar, cada um tem a sua fé. Não tem cada um tem a sua fé. Só existe Deus e o resto, meus irmãos. Amém? Só existe Deus e o resto. O mundo descreve, você já nunca ouviu o mundo descobrir, principalmente nessa área política, que as pessoas dizem, nós temos que conquistar os votos daquelas pessoas que são pobres, elas têm lá aquela fé em Jesus, lá vamos ter que acessar esse cara que tem aquela... Eles são simples. Pessoas simples acreditam nessas histórias de Jesus, de Deus. É isso que eles pensam. O burro é aquele que deposita toda a sua vida em Deus. O esperto é aquele que acredita na ciência. Isso é o que nós estamos sendo bombardeados, meus irmãos. De manhã e de tarde e de noite. Para você acreditar, não coloca todas as tuas fichas em Deus. É isso que o inimigo está fazendo. Ele está tentando desqualificar quando você tem o seguinte, tem um barco só que não tem furo, meu irmão. Só tem um só caminho, uma verdade. Eu sou a luz, o caminho, a verdade. Ninguém vai ter nenhum outro acesso senão através de mim. Então o que você faz? Você derrama todo o teu óleo, você joga o unguento todo, você faz que nem aquela mulher, eu achei o caminho. Amém? Eu achei o caminho. Mateus 13. O reino dos céus, versículo 44, é semelhante a um tesouro escondido, oculto, o qual certo homem, tendo achado, escondeu e, transbordante de alegria, vende tudo o que tem e compra aquele terreno. Você já participou de
reuniões, ou de situações, ou de cultos, que dizem, culto de consagração, normalmente é um culto pesado, né? A pessoa vai dedicar tudo para Deus, vai ver para Ele. Meu irmão, a religião enrolou a gente do início ao fim. O que o inimigo não quer? Que você toque nessa pérola preciosa, nesse tesouro, e coloque todas as tuas fichas em Deus, e que a luz do Evangelho brilhe na tua vida, e você seja acordado e seja um instrumento de Deus para avisar os outros e acordar os outros. Versículo 45, o reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura pérolas. O cara procura joias. E ele achou uma pérola de grande valor. Vende tudo o que possui e compra. O que é o detalhe que eu queria observar para vocês? Ele achou a pérola. Essa é a diferença entre convicção, de você estar num jogo desses de pôquer que eles que falam, e você diz que você estuda a probabilidade de você estar... Amém. Você é uma pessoa arrojada, eu estou certo. Ele não sabe o que tem as cartas, mas as probabilidades, a experiência dele diz, eu estou convicto, amém, que vai dar. E nós já vimos certos lugares, amém, certas cenas que a pessoa fez e aí murchou, porque a pessoa, era impossível que aquela combinação de cartas aparecesse e a pessoa perde tudo. A diferença do reino de Deus é que essa pessoa já achou, amém. Ele já achou o tesouro no terreno. É o que ele achou o terreno, ele escondeu o terreno, vendeu tudo para mim ficar com o terreno. Essa é a diferença dos encontros com Deus. Nada faz sentido da vida cristã se você não tiver os teus olhos abertos e entender o que Deus é e o que Ele fez por você e o que significa andar com Ele. Por isso que você olha para certas pessoas e diz assim, mas essa pessoa é radical, ela fala Deus, ela anda com Deus, ela parece que não fala mal de Deus, não murmura perto dela, vai a Deus, dedica tudo. Ninguém faz, ela é uma pessoa totalmente devota, ela pega o vaso e derrama aos pés de Jesus, ele unge os pés, ele trata Jesus, porque ele enxergou algo, amém. Quem é que vai investir dinheiro e botar um filho num barco furado? Amém. O meu desafio para você, meu irmão, a vida cristã não é algo emocional, não é um chute, não é algo que você põe Deus e mais um pouco. Você tem uma vida toda bonitinha e aí coloca Deus lá. Amém. Para o inimigo está bom. Amém. É Deus, família, tudo mais, né? Você está bem equacionado. Carreira profissional, importante trabalhar, pastor. É importante trabalhar. Tem que sustentar a casa, isso. É importante cuidar da família, é importante cuidar da família. É importante fazer isso, é importante isso, é tudo importante. Você está agindo como alguém, diversificando a tua vida. E Jesus disse, busca o reino em primeiro lugar, põe ele todas as tuas fichas em Deus, e aí você vai ver como o reino e a tua vida vai se diversificar, e a bênção de Deus vai fluir na tua vida. Para Deus, meu irmão, para Deus não faz sentido nenhum você investir 20% nele e o resto no mundo, o resto no que for. Não faz sentido nenhum para Deus. E o ponto que nós estamos chegando à conclusão, que a Bíblia fala, é o nosso culto racional. Nós precisamos pensar, nós perdemos a capacidade de pensar. Ele cegou o entendimento, a capacidade de pensar. Nós perdemos essa capacidade de pensar. Perdemos essa capacidade de olhar, de por que eu vou botar... Amém. Meu filho na canoa que tem um furo. Mas pastor, a gente tem que ser, né? Pense comigo, meu irmão. 10 membros da tua família. O barco está afundando. O mundo está afundando, meu irmão.
E você está ali. Nós já tivemos essa experiência. A primeira coisa, quando você faz um cruzeiro, você, antes de sair do porto, você enfileira todo mundo nas estações e você explica. Quando acontecer o evento que ninguém deseja, né? E aí sim, aquela piadinha. Quando acontecer um evento desse, cada um deve ouvir esse apito e ir para a sua estação. Então, cada um vai para a sua estação, você está na sua estação, e a gente fica ali olhando a palestra do rapaz, e aí você vê bots. Esse, cada um vai aqui, você vai fazer aqui, e dá toda a regra, procedimento, pá. Então, você já sai, né, sai animado. Você está bote. Aí você começa, eu sou meio racional, assim, eu vou sentar no lado de dentro, do lado de fora, perto daqui, o que é o melhor, né? E mesmo quando você tem filho, quando você está sozinho, você arruma um jeito de sentar no melhor lugar do bote. Assim. Quando você tem filhos, sim, mas o meu filho pode estar no banheiro nesse momento. Aí eu que estaria correndo, você vai ter que ir lá pegar. Aí passa na tua cabeça. Aí o chefe ali diz o seguinte, ó, tem 4 botes aqui, tá vendo? Vocês todos vão entrar. Aqueles 3 ali tem furo, eles afundam nos primeiros 1 minuto no máximo, é a nossa experiência. E aquele ali é o... Aí você distribui. Então, alguns membros da família vão lá e as pessoas agem também normais. Qual é o bote que você pegou? Eu peguei aquele do furo. E você, não, eu escolhi aquele do furo. Não, que aquele furo ali ele é maior do que esse. E tu, peguei esse. Sobrou aquele para mim. Eu resolvi seguir a Deus. Sobrou essa opção para mim. O nosso entendimento, amém, foi corrompido. O inimigo conseguiu entrar na nossa lógica e nós estamos trocando o bom pelo ruim, o ruim pelo bom. O meu convite nessa manhã para os irmãos, é uma das obras que Deus veio fazer na nossa vida, restaurar a nossa capacidade de enxergar com sabedoria, com os olhos de Deus. E escolhe a bênção, meu irmão. Então, Josué 24, acho que é meu último texto. Josué 24. E sabe o que é uma coisa? As nossas famílias, os nossos familiares, a religião, ela não tem problema em você ser um crente, contando que não seja 100% crente. Porque o 100% crente incomoda, meu irmão. 90% do crente, o cara até engole, porque o cara é crente. Ele tem lá a fé dele. 30% crente, melhor ainda. Cada um tem a sua fé. O que não pode é esse radicalismo de servir a Deus com tudo o que você tem e botar Deus em primeiro sempre. Isso incomoda. Só que para quem teve um encontro com Deus, não existe opção. Amém. Ainda que a figueira não dê fruto, ainda que você aqueça 100 vezes mais essa fornalha, não existe outra opção. Eu estou 100% nessa. Pode me jogar para dentro da fornalha. Não existe Deus como meu Deus. Esse é o que Deus... Amém. Isso é o que vai mudar a história e vai mudar essa nação e vai mudar... Amém. Tudo o que você precisa que mude. Amém. Josué 24. Versículo 14. Você lembra tudo o que Deus fez por eles, né? E aí, entraram na terra prometida, sinais, maravilhas, prodígios. Josué fala com eles. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade. Mas não existe outra maneira de servir a Deus. Integridade serve com tudo. É tudo. Espírito, alma e corpo conservados íntegros.
Ao Senhor teu Deus adorarás, só a Ele darás culto. Ele é o único Deus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. Mas, pastor, eu vou anular a minha vida. A minha vida estava tão boa, eu vou servir a Deus. Esse é o problema que nós entendemos. Nós achamos que viver uma vida consagrada a Deus é viver... é morrer, amém? Quando, na verdade, a tua vida começa quando você entrega tudo e Deus começa a operar na tua vida, onde existe alegria, onde existe prosperidade, onde existe, amém, restauração, onde existe uma família próspera, onde existe bênção, onde existe, amém, onde você começa a ter razão para viver, propósito, alegria, tudo, amém, tudo que é bom é Deus que dá. Amém. Então ele diz assim, sirvam a Deus com integridade e com fidelidade. Deitai fora os outros deuses. Ele está dizendo assim, pessoal, é o seguinte, vamos fazer uma limpa aí no arraial. Vossos pais serviram além do Eufrates, no Egito. E ele diz assim, serve a Deus. Se Deus é Deus, serve a Deus. Porém, se vocês não querem servir ao Senhor, não tem problema. Escolhe hoje a quem sirvais, se aos deuses, a quem serviram vossos pais, que estavam além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, onde nós estamos agora. Eu e a minha casa vamos dedicar toda a nossa vida a serviço do reino.